Igreja amada, o apóstolo Paulo disse uma vez, na segunda carta aos Coríntios, o seguinte: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E ele continua dizendo, ele se referia àqueles que creem, nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito Santo. Então repete isso comigo em voz alta. Nós, com cara descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito Santo. Então, qual é uma das funções do Espírito Santo? É te transformar à imagem do próprio Cristo e o fazê-lo com o objetivo de que você seja um reflexo da glória de Deus, assim como um espelho pode refletir a sua imagem, assim a sua vida foi separada por Deus e trabalhada por Deus para que você possa refletir a Deus. O trabalho do Espírito de Deus é te levar a viver experiências em níveis cada vez mais crescentes, num nível progressivo, ou seja, o que aconteceu ontem é menor do que ainda vai acontecer amanhã. A minha transformação se dá de glória em glória, de experiências em experiências com a glória. E o que isso significa? Que você está destinado a manifestar o próprio Deus na sua geração, que você foi separado e está destinado para viver de glória em glória. E o que isso significa? De glória em glória é uma ideia de continuidade. Nós temos aí uma sequência, então não há paralisia, não há mesmismos, não há rotina. Quando você vive pela fé, é de glória em glória. Aquilo que eu vivi hoje e que já foi maravilhoso, transformador, já foi decisivo em minha vida, não se compara com aquilo que ainda vai acontecer, porque a glória que me espera ali é ainda um pouco maior. De glória em glória é continuidade. De glória em glória fala de eu sair de um lugar de onde estou e de eu ir para um lugar que eu ainda não conheço. Repete comigo, Então alguém que está em Cristo está sempre se movimentando. Eu alcancei esse lugar hoje, mas esse lugar não é definitivo. Eu hoje estou aqui, mas amanhã eu já estarei ali. De um lugar para um outro lugar, de glória, de uma glória que foi hoje, de uma glória que foi ontem, para uma glória que está chegando, para uma glória que está para se revelar. Dê um glória a Deus forte se você crer nisso. Essa verdade destaca o tamanho do erro que nós cometemos quando nós nos apegamos à glória passada como uma experiência única. E o que eu preciso te dizer é que, por melhor que tenha sido, passou. Por melhor que tenha sido, ficou no passado. E a sua história, precisa continuar sendo escrita. Estar aprisionado àquilo que foi, estar aprisionado ao passado, na verdade só te prejudica, vai anular o seu potencial para o presente. Há pessoas que estão aqui nessa noite exatamente nessa condição. Você se aprisionou ao seu passado e o seu passado foi tão difícil para você, tem tantas marcas, tem tantas feridas que estão abertas, que você simplesmente não está conseguindo viver o presente. E essa é a razão de Deus ter trazido nessa casa pela primeira vez exatamente hoje, porque Ele te ama, Ele quer te curar, e a única coisa que Ele precisa é do teu coração aberto. Então levanta as suas mãos aos céus e diga: eu abro meu coração, eu declaro resistência zero ao teu Espírito Santo.
Por melhor que tenha sido, se eu estou aprisionado, aquilo que foi essa prisão, está me impedindo de viver o hoje, está me impedindo de sonhar, está me impedindo de planejar. Na verdade, ela te impede de querer. Você perde a vontade, ela rouba a sua vontade, e ela atrapalha o teu futuro, ela embaça o teu futuro. Esse é um estado, igreja. Na maioria das vezes, quando o passado passa a ser mais importante do que o presente e do que o futuro, esse, na maioria das vezes, é um estado de depressão contínua. E de uma depressão que muitas vezes desenvolve doenças psicossomáticas. E de uma depressão que muitas vezes leva aquele alvo daquele aprisionamento a estar de cama, a estar entregue, a desistir. Um exemplo bíblico, clássico, é o próprio Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele foi tão efetivo em Deus, tão efetivo em sua chamada e ministério, que o seu nome ficou vinculado ao mover profético. O espírito de Elias é o espírito da profecia. Quando João Batista se manifestou, todos achavam que esse era o Elias. A Bíblia fala do espírito de Elias se manifestando nos últimos dias, de tanto sucesso que ele teve em seu ministério. Só que esse próprio Elias, depois de um confronto heróico e histórico, esse próprio Elias se entregou ao desânimo, se prostrou debaixo de uma árvore e ficou esperando a morte chegar. Na verdade, e ficou pedindo para Deus levá-lo, pedindo para a morte alcançá-lo, tipo um deu, tipo um chega, não aguento, esgotei, fiz o que eu tinha que fazer, minha energia, ela mais que esgotou, eu não tenho mais o que dar, eu não tenho mais o que fazer, eu nem quero, eu nem tenho vontade. É um estado de depressão, é um estado de entrega, que dificilmente, se não for por uma ação de Deus, se não for Deus a quebrar esse ciclo, dificilmente alguém consegue sair desse estado, se não for pela fé, se não for Deus agindo. Essa é a razão da depressão ser uma das maiores doenças do nosso século. Há mais pessoas deprimidas nessa era do que em todas as outras, e isso prova que a alegria não está 100% associada, e nem sempre associada à conquista, à riqueza, porque em nenhuma outra era as pessoas foram tão prósperas quanto nessa. O povo hoje tem acesso à tecnologia, tem acesso a todas as facilidades dessa tecnologia, e em nenhuma outra era houve tantas pessoas vazias, tantas pessoas depressivas, deprimidas. É algo tão sério, inclusive em meio àqueles que creem, inclusive no nosso meio, inclusive no seio da igreja, entre aqueles que são povo de Deus, que se você fizer uma pesquisa rápida no Google, procurando por suicídio de pastores, você vai se assustar, porque é algo alarmante. Só em novembro do ano passado, 3 grandes líderes nos Estados Unidos tiraram a própria vida. 3 grandes líderes evangélicos, cristãos, que serviam a Deus, se suicidaram. E por quê? Um deles, igreja, era filho de um pastor que tem sido considerado nos Estados Unidos como o mentor espiritual do Barack Obama. O nome dele é Joel Hunter. E por quê? Como que alguém que conhece a Deus, que ensina a palavra de Deus, que foi escolhido como um oráculo de Deus nessa terra, como alguém que é ensinado a amar o próximo como a si mesmo, pode chegar num nível de desinteresse pela própria vida, a ponto de tirá-la? Amados, se nós perdermos de vista o próximo estágio de glória, se eu perco de vista o próximo estágio de glória, eu me torno um forte candidato a lutar contra a depressão, contra o desânimo, a lutar contra o esgotamento, a lutar contra a solidão, a ponto de, muitas vezes, é algo tão profundo, é um poço tão sem fundo, que muitas vezes aquele
que se encontra nesse estado, ele começa a questionar a sua própria fé, ele começa a avaliar a sua vida ministerial, o seu histórico com Deus, como se ele tivesse trazido muito mais impacto negativo sobre a sua vida, sobre a sua família, os seus filhos, do que positivo. É como se desse um tilt, é como se a memória das coisas boas fosse apagadas. É como se só restasse aquilo que foi ruim, aquilo que foi difícil, aquilo que foi luta. Poxa, será que foi Deus que me mandou mesmo? Será que foi Deus que me chamou? Será que eu ouvi direito? Por que então deu tudo errado? Por que tudo falhou? Por que está tão difícil? Eu não devia ter me envolvido, eu devia ter ficado na minha, devia ter ficado quieto. Fui ajudar, fui amar, fui comprar uma briga que não era minha, fui tentar fazer a coisa certa, fui tentar fazer o que Deus me pediu, e olha o que aconteceu. A palavra transição significa que nós iremos de um lugar para o outro, de uma esfera de autoridade para outra, de um nível de glória para outro. E quando eu visualizo, quando essa verdade é minha, por mais difícil que esteja o agora, dentro de mim, eu já consigo conceber uma outra fase, uma outra etapa, um outro estágio. Eu sei que agora eu posso não estar vivendo glória nenhuma, mas eu sei de onde sair, eu sei que eu estou numa transição, eu sei que essa transição está me levando para algum lugar, é uma transição para alguma coisa. Então eu posso não estar vivendo no momento, eu posso estar não vivendo agora essa glória, mas essa glória já foi estabelecida, eu consigo entender esse novo lugar, há uma concepção dessa visão no meu interior, no meu coração. Para nós entendermos melhor essa história, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 2, verso 1. Evangelho de Lucas capítulo 2. João 2, verso 1. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, declara para o teu vizinho, tendo acabado o vinho. A mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com esse deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esse foi um milagre número 1 de Jesus. Ele transforma água em vinho. E entre muitos e muitos ensinamentos desse episódio, esse texto revela o coração do noivo Jesus para com a sua noiva, a igreja. Assim como nesse matrimônio não pôde faltar vinho, não pôde faltar alegria, não pôde faltar celebração, não pôde faltar motivo para se comemorar, não pôde faltar festa. Assim, Ele não permitirá que falte para nós dessa alegria, dessa celebração, dessa festa. Ele não permitirá, o noivo não permitirá que falte para nós, a noiva, a igreja, de revelação, de novidade
dessa mesma satisfação representada aqui por esse vinho nessa festa. Então, o que seria para uma noiva? O que seria para uma noiva na sua festa, na sua celebração, passar pela vergonha do vinho ter terminado? O coração do noivo é esse. Não vai te faltar motivo para celebrar, não vai te faltar alegria. Ele vai fazer o milagre que precisar ser feito, mas não vai te faltar motivo para dar glória a Deus, não vai te faltar motivo para festejar. O noivo ama a noiva, está interessado na noiva, e esse é o coração do noivo. Não vai faltar vinho. Dá um glória a Deus forte, aplauda o Senhor. Assim como naquele matrimônio não pôde faltar, nas nossas vidas também não há de faltar. Mas também é clara a necessidade de nós sermos odres novos, se nós queremos o vinho novo. Lá em Mateus 9,17, Jesus disse: não se deita vinho novo em odres velhos, pois rompem-se os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita vinho novo em odre novo. Então não pode faltar, e o coração do pai é que não falte, o desejo do noivo é que não falte. Ele vai operar sobrenaturalmente para que a tua alegria seja completa. Há vinho para nós, há vinho novo para nós. Agora, ao mesmo tempo, para que esse vinho novo não se perca, eu preciso me transformar num odre novo. E o que é então esse vinho novo? O que é então esse odre novo?